Então, gente, continuando aqui a nossa aula sobre psicologia de compra e experiência do paciente na odontologia, a gente falou que a gente tem que aguçar os 5 sentidos do nosso paciente. Na última aula a gente falou sobre a visão e agora a gente vai falar sobre o olfato. Uma coisa que é muito importante é não ter aquele cheiro de dentista no seu consultório, né? Se você trabalha com eugenol, então o eugenol, né, que tem já aquele cheiro característico nosso, ou a resina acrílica, é muito importante não ter esse cheiro, porque eu preciso aguçar os 5 sentidos do meu paciente e esse cheiro muitas vezes remete a uma experiência negativa que o paciente ou o acompanhante do paciente já teve. Então é legal a gente ter um aromatizador que não seja forte. Toma cuidado, porque às vezes o aromatizador também tem gente que tem alergia. Desculpa. Então é importante a gente ter isso em mente. Às vezes vocês têm aqueles aromatizadores com cheiro bastante suave. Eu gosto muito do cheirinho de neném, né? Ou cheiro de alecrim quando a gente vai comprar. Uma vez eu fui em um hotel e lá eles tinham um aromatizador grande, eletrônico, que você liga na tomada e ele a cada tanto tempo ele dispara, né, aquele cheiro, e realmente tem um cheiro muito específico. Quando a gente vai em determinadas lojas, principalmente lojas muito luxuosas, boutiques de marcas bastante renomadas, eles também têm um cheiro específico, porque toda vez que você sentir aquele cheiro, você vai associar aquela marca. Então é legal você também poder proporcionar isso para o seu paciente. Claro que a gente está falando de um ambiente de saúde, então é importante que seja um cheiro que não venha contrapor com outros que já tem, para também não ficar aquela coisa carregada, tá? Não é para ficar parecendo uma sala de velório que tem aquele cheiro muito forte de rosa, é para dar uma sensação de aconchego e bem-estar, tá? Então às vezes a gente coloca aqueles cheirinhos atrás dos móveis, às vezes borrifa alguma coisa nas almofadas que ficam na recepção, mas tudo de uma maneira equilibrada, tá? E nos banheiros, né? O banheiro, principalmente o banheiro com muito cheiro de limpeza, é importante aquele cheiro assim, a pessoa entrar e dar aquela sensação que aquilo ali foi limpo. Então, para a gente poder aguçar o olfato do nosso paciente. Falando ainda aqui dos nossos 5 sentidos, a audição, gente, é muito importante não ter uma poluição sonora no seu ambiente de trabalho, principalmente na recepção. Por quê? Você imagina, chega na recepção, tá a televisão ligada, a televisão preferencialmente não pode ser em canal aberto, né? Lembra que o paciente ele tem que consumir o seu produto desde a hora que entra aí no seu consultório. Então a televisão, de um modo geral, a gente deixa ela no mudo. Aqui no consultório a gente deixa ela no mudo e tá passando os vídeos da clínica e uma música ambiente. Você coloca uma música silenciosa, uma música ambiente, uma música mais... Música silenciosa não dá, né? Uma música mais relaxante, tá? Se for necessário a música. Algumas pessoas têm mania de colocar na rádio e a rádio fica com aquelas propagandas e é muito chato e vai gerando uma poluição sonora. Associa com o paciente conversando, com a secretária conversando no telefone, vira aquela confusão, principalmente se a sua recepção não for muito grande, né? Tem algumas auxiliares de serviços gerais que gostam de trabalhar com um celular e uma música tocando, uma música alta, às vezes um forrozão, uma música mais voltada para bailão. Gente, isso é muito ruim, porque ela tá limpando, tá aquele som alto, a moça da recepção tentando falar no telefone, a televisão ligada, então isso não é legal, tá? Então pensa que a gente tem que criar um ambiente sofisticado para o nosso paciente. Então a sua secretária quer trabalhar ouvindo música, né, a sua SG, coloque um fone de ouvido. Né? É importante a gente ter um ambiente que não tenha poluição sonora e que tenha um som, uma música sofisticada. E quando a gente passa para dentro do consultório odontológico, a gente já tem os nossos barulhos provenientes do nosso próprio trabalho, né? Então a caneta de alta rotação, o sugador, o compressor, né? De um modo geral, o compressor tem que ficar numa casinha separada que já tem um protetor, ele não fica mais dentro. Antigamente, né? Talvez você que esteja me assistindo, talvez nem seja dessa época, mas antigamente o compressor ficava dentro de banheiro de consultório ou ficava num corredor no fundo, sem uma proteção, e ficava aquele barulho. Quando ele dispara, ficava uma coisa insuportável. Então tem que tomar esse cuidado. Então, para evitar, né, hoje já existem as propagandas das canetas de alta rotação silenciosa, mas na prática a gente sabe que nem sempre é verdade.
Então, às vezes um protetor auricular, que você pode oferecer isso para o paciente, ou mesmo um fone de ouvido, claro que esteja higienizado, para minimizar qualquer barulho que venha gerar algum desconforto para o paciente. Lembra que a gente precisa aguçar os 5 sentidos do nosso paciente em uma experiência que seja memorável, uma experiência que faça ele se sentir bem e querer voltar sempre, querer estar sempre com você, sempre no seu consultório. O nosso outro sentido é o tato. O tato, aquilo, né, que a gente pega, que a gente toca, né? Uma coisa que é importante é você escolher bons tecidos para a recepção do seu consultório. Tecidos de qualidade que sejam fáceis de higienizar. Então, por exemplo, aqui no nosso consultório a gente tem poltronas de couro, e é couro mesmo, tá? Porque o paciente que senta, ele percebe a qualidade. Por exemplo, aqui, ó, na cadeira, ele sente, ele percebe, nossa, esse é um tecido, primeiro que é fácil de limpar, então já dá uma sensação de limpeza, e que é algo de qualidade. Lembra que é uma experiência sofisticada. Uma outra coisa que a gente pode oferecer para o paciente são as cadeiras, são aqueles massageadores na cadeira odontológica, né? Eu particularmente já tive, não gostei muito, eu achei que não foi muito favorável, mas é um diferencial que você pode de repente ofertar para o seu paciente. E quando a gente fala, né, dos 5 sentidos, tem o 6º sentido, que é a emoção, que a gente precisa tocar a emoção. Só que a emoção, ela é estimulada pelo excelente atendimento que você e a sua equipe fará para o seu paciente, né? Que vocês farão para o paciente de vocês, associado a isso tudo que a gente falou até agora. Então, a emoção, ela é baseada em toda essa experiência que o seu paciente tem, que ele terá e que você vai proporcionar para ele. Você conseguindo tocar o coração do seu paciente, você vai conseguir fechar o tratamento com ele, porque eu sei que tecnicamente você é muito bom. Porém, você precisa aprender a fazer, né, essa venda do seu serviço de maneira ética, de maneira legal, e para você poder fazer isso, você precisa tocar o coração do seu paciente, você precisa tocar a emoção. Mas como a gente está falando de odontologia, a gente está falando de demanda negativa. Então os pacientes têm muitas objeções. E é importante você entender o que são essas objeções para a gente poder quebrá-las e poder ofertar para o paciente o nosso serviço de uma maneira que nada impeça ele de fechar o tratamento. E nós vamos falar sobre isso na próxima aula.